Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 5. Foi então que a Diomedes, filho de Tideu, Palas Atena otorgou força e coragem, para que se tornasse preeminente entre todos os argivos e obtivesse uma fama gloriosa. Fez-lhe arder do elmo e do escudo uma chama indefectível, como o astro na época das ceifas que pelo brilho sobressai entre os outros, depois de ter se banhado no oceano. Foi uma chama dessas que ela lhe acendeu na cabeça e nos ombros, e enviou-o para o meio da refrega, onde se juntava o maior número de combatentes. Havia entre os troianos um certo Dares, um homem rico e irrepreensível, sacerdote de Hefesto. Tinha 2 filhos, Fegeu e Ideu, conhecedores de toda espécie de combate. Estes, separando-se dos outros, investiram contra Diomedes. Eles seguiam montados no carro, mas ele avançava a pé. E quando já estava perto, aproximando-se uns dos outros, foi Fegeu o primeiro a arremessar a lança de longa sombra. Por cima do ombro esquerdo do Tidida, voou a ponta da lança sem o atingir. Em seguida, lançou-se contra ele com seu bronze o Tidida. E não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão, pois acertou-lhe no peito, entre os mamilos, atirando-o do carro. E Deus saltou para trás, deixando o lindíssimo carro sem ousar colocar-se de plantão para proteger o cadáver do irmão. Não teria, aliás, escapado à escuridão do destino se Hefesto não o tivesse protegido, escondendo-o nas trevas para que de todo sacerdote idoso não fosse acometido pela dor. Os cavalos é que o magnânimo filho de Tideu arrebatou, dando-os aos companheiros para levarem até as côncavas naus. Quando os magnânimos troianos viram os filhos de Dares, um em fuga e o outro chacinado ao lado do carro, desanimou-se o coração de todos. Porém, Atenas, de olhos esverdeados, pegou na mão de Ares furioso e assim lhe dirigiu a palavra. Ares, flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas. E se deixássemos agora os troianos e os aqueus combatendo, seja deles qual for a quem Zeus Pai quer conceder a glória, pela nossa parte cedamos, evitando desse modo a ira de Zeus. Assim dizendo, conduziu Ares furioso para longe da batalha. Sentou-o na ribeira arenosa do rio Escamandro, enquanto os dânaos punham em fuga os troianos. Cada um dos comandantes matou um homem. Primeiro Agamenon, soberano dos homens, atirou do seu carro o possante ódio, o chefe dos Alizonas. Nele, o primeiro a fugir, acertou com a lança nas costas, no meio dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Em seguida, Idomeneu matou Festo, filho de Boro, o Moênio, que viera de Tarna de férteis sulcos. Atingiu-o, o famoso lanceiro Idomeneu, com a sua grande lança. Quando subia para o carro, no ombro direito, caiu do carro e tomou-o a escuridão detestável. Despiram-no de suas armas os escudeiros de Idomeneu, e Escamandro, filho de Estrófio, arguto na caça, foi morto pela lança pontiaguda do Átrida Menelau. Eles, o excelente caçador, a própria Artemis lhe ensinara a matar todas as criaturas que nas montanhas nutrem as florestas. Mas de nada lhe serviu agora Artemis arqueira, nem a perícia com o arco, em que antes fora excelente. Mas o Átrida Menelau, famoso lanceiro, acertou-lhe com a lança nas costas enquanto fugia, pelo meio dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou de cara no chão e sobre ele ressoaram as armas. E Meriones matou Féreclo, filho de Tecton, filho de Hermon, cujas mãos sabiam fabricar toda espécie de espantoso artefato, é que muito tinha estimado Palas Atenas. Fora ele quem construíra para Alexandre as naus iniciadoras dos males que para todos os troianos criaram a desgraça.
assim como para ele próprio, visto que desconhecia os oráculos dos deuses. Perseguiu o Meriones quando o apanhou, trespassou-lhe a nádega direita, a ponta da lança atravessou a bexiga completamente, penetrando debaixo do osso. Ele caiu de joelhos e encobriu a morte. E Meges matou Pedeu, filho de Antenor, filho ilegítimo, embora o tivesse criado a divida Nateno, de forma igual aos queridos filhos para agradar ao marido. Dele se aproximou o filho de Fileu, famoso lanceiro, atingindo-o com a lança afiada no nervo do pescoço, e o bronze cortou por completo a língua debaixo dos dentes, tombou no pó e seus dentes morderam a frieza do bronze. Euripilo, filho de Evenor, matou o divino Ipsênor, filho do altivo Dolópion, a quem fizeram sacerdote do Escamandro, honrado pelo povo como um deus. Contra ele investiu Eurípilo, glorioso filho de Evenor. Quando lhe fugia à sua frente, a meio da corrida, lhe desferiu um golpe no ombro com a espada, decepando-lhe o braço pesado. O braço caiu ensanguentado por terra e sobre seus olhos caíram a morte purpúrea e o destino ingente. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Quando ao te dia, não perceberias a que lado pertencia, se era com os troianos a sua camaradagem ou com os aqueus. É que ele irrompia pela planície semelhante ao rio no auge da torrente invernosa, cujo caudal arrasta os diques. Não o contém as barreiras dos diques, nem os muros, as viçosas vinhas contém o rio que se precipita. De repente, quando impele a chuva de Zeus, ficando assim destruídas muitas e belas obras dos homens. Deste modo, pelo Tidia, eram desbaratadas as falanges dos troianos. Não lhe resistiam, apesar de serem em número maior. Quando, porém, o avistou o glorioso filho de Licaon, e rompendo pela planície, desbaratando as falanges, depressiva retesou contra o Tidia o seu arco recurvo, e disparou com pontaria certeira para o ombro direito. No topo da coraça atravessou a seta amarga, penetrando por completo. A coraça ficou salpicada de sangue. Por cima dele gritou alto o glorioso filho de Licaon: levantai-vos, magnânimos troianos, chicoteadores de cavalos. Foi atingido o melhor dos aqueus, e não julgo que ele aguente por muito tempo a flecha poderosa, se na verdade me incitou o soberano filho de Zeus quando partiu da Licia. Assim falou o fanoso, mas ao outro não subjugou a seta veloz, mas recuou e posicionou-se junto aos cavalos e do carro, e dirigiu a palavra a Estênelo, filho de Capaneu. Levanta-te, valoroso filho de Capaneu, e desce do carro, para me arrancares do ombro a seta amarga. Assim falou, e Estênelo saltou do carro para o chão. Em pé ao seu lado, arrancou do ombro a seta veloz, mas através da túnica flexível jaculou o sangue. Então fez uma prece Diomedes, excelente em auxílio. Escuta, ó Arítona, filha de Zeus, detentor da égide. Se alguma vez ao lado de meu pai te posicionaste benévola na furiosa refrega, do mesmo modo sê-me agora favorável. Concede-me que mate aquele homem, que ele entre no raio da minha lança. Ele que antes me feriu, declarando que eu não veria por muito tempo a luz brilhante do sol. Assim falou, rezando, e ouviu-o Palas Atenas, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe as palavras aladas. Tem coragem, ó Diomedes, e luta contra os troianos. No teu peito eu coloquei a força do teu pai, a força inquebrantável que tinha te deu, cavaleiro portador de escudo. E tirei na frente dos teus olhos a bruma que lá pairava, para que conheças bem quem é Deus e quem é homem. Por isso, se vier ao teu encontro algum deus para te testar, não combatas de modo algum contra os outros deuses imortais, a não ser que Afrodite, filha de Zeus, entre na refrega. A ela poderás ferir com o bronze afiado.
Tendo assim falado, partiu Atena de olhos esverdeados. O Tidida voltou de novo a imiscuir-se entre os combatentes da frente, e embora antes estivesse desejoso de combater troianos, agora sentia 3 vezes mais força, como o leão, ao qual no campo o pastor feriu quando saltou por cima da vedação do curral de ovelhas, mas não venceu. Avivou-lhe antes a força, mas em seguida não lhe fez frente, metendo-se dentro dos estábulos o rebanho aterrorizado, e empilhadas ficaram as ovelhas umas ao lado das outras. Porém o leão salta na sua fúria para fora do curral. Assim, no meio dos troianos, se imiscuiu o possante Diomedes. Foi então que matou Astinoo e Hipiron, pastor do povo. A um atingiu por cima do mamilo com a lança de bronze à ponta, ao outro desferiu com a espada possante um golpe no ombro, decepando-lhe o ombro do pescoço e das costas. Deixou-os onde estavam e pôs-se a perseguir Abante e Poliídio, filhos de Euridamante, idoso intérprete de sonhos. Porém, não regressaram para o ancião lhes interpretar os sonhos. Ambos foram mortos pelo possante Diomedes. Depois lançou-se contra Xanto e Toon, filhos de Fênopes, ambos bem amados. Ao pai oprimia a dolorosa velhice, e não gerou outro filho a quem deixar os seus haveres. Ali os matou Diomedes, privando-os a ambos da vida amada, deixando ao pai deles o pranto e o luto doloroso, uma vez que não permaneceram vivos para que o pai os recebesse no seu regresso, pelo que outros familiares dividiram a fortuna. Depois atirou-se aos 2 filhos de Príamo, filho de Dárdano, que seguiam no mesmo carro Equemon e Crômio. Tal como o leão que salta no meio dos bois e parte o pescoço de uma vitela ou de uma vaca a pastarem na verdura silvestre, assim a ambos lançou do carro o filho de Tideu, a revelia deles e de modo brilhante despindo-os depois das tuas armas. E aos companheiros deu os cavalos para levarem para as naus. No entanto, avistou Enéas, desbaratando as fileiras de homens. Caminhou por entre a refrega pelo arremesso das lanças, à procura do divino Pândaro, a ver se o encontrava. Encontrou o possante e irrepreensível filho de Licaon. E falando-lhe cara a cara, lhes disse essas palavras: Pândaro, onde estão o teu arco, as setas aladas e a tua fama? Nisso não há aqui homem que contigo rivalize, nem Alício que afirme ser melhor arqueiro do que tu. Mas dispara agora uma seta contra aquele homem, elevando as mãos a Zeus. Seja ele quem for que assim prevalece e tantos males pratica contra os troianos, pois há muito já dilaçou os joelhos. Se é que não é um deus irado contra os troianos, encolerizado por causa de sacrifícios, pesada é a cólera de um deus. A ele deu resposta o glorioso filho de Licaon. Enéas, conselheiro dos troianos, vestidos de bronze. É ao fogoso Tidida que em tudo o assemelho, reconhecendo-o pelo escudo, pelo penacho do elmo, e observando seus cavalos. Não sei ao certo se é um deus, mas se ele é o homem que digo, o fogoso filho de Tideu, não é sem a ajuda de um deus que assim tresvaria, mas tem perto um dos deuses imortais, com os ombros envoltos em nuvens, que desviou dele a seta veloz quando o atingiu. Pois já contra ele disparei uma seta e acertei-lhe no ombro direito, atravessando-lhe por completo a coraça, e pensava que eu o lançaria no Hades. Contudo, não o subjuguei. Na verdade, é um deus irado. Além de que não tenho cavalos nem carro em que pudesse montar. Embora no palácio de Licaon estejam 11 belos carros, novos em folha, recém-construídos, cobertos de panos. E junto de cada um está a respectiva parelha de cavalos, mastigando a branca cevada e a espelta.
Muitas coisas me recomendou o velho lanceiro Licaon, no palácio bem construído quando pra cá vim. Mandou-me vir montado com cavalos e carros, para liderar os troianos nos fortes combates, mas não lhe obedeci. Muito mais proveitoso teria sido. Querendo poupar os cavalos, não lhes fosse faltar alimento em meio dessa multidão de homens, habituados a comer quanto queriam. Por isso os deixei e vim para Ilion sem montaria, confiante no meu arco, mas não me parece que sirva de grande coisa. Pois ainda agora disparei contra 2 comandantes, contra o Tidia e contra o Átrida, e a ambos o meu disparo causou de certo derrame de sangue, mas o que fiz foi incitá-los ainda mais. Desafortunadamente tirei do prego o arco recurvo no dia em que vim para a agradável Ilion, como comandante dos troianos, para fazer um favor ao divino Heitor. Mas se eu regressar a casa e vir com os olhos a minha pátria, a minha esposa e o meu alto palácio, que logo outro homem me corte a cabeça, se eu não quebro esse arco com as mãos e o atiro no fogo, pois para mim não tem mais utilidade do que o vento. Respondeu-lhe então Enéas, comandante dos troianos: não fales assim, as coisas mudarão de feição, até que nós 2, com carro e cavalos, enfrentemos aquele homem e ponhamo-o a provas nas armas. Mas agora sobe tu para o meu carro para que vejas como são os cavalos de Troz, que pela planície sabem correr com rapidez. Seja em perseguição ou em debandada, ambos nos levarão a salvo para a cidade, se de novo Zeus outorgar a glória a Diomedes, filho de Tideu. Mas pega tu agora no chicote e nas rédeas reluzentes. Serei eu a desmontar do carro para combater. Ou então enfrenta-o tu e eu ocuparei-me dos cavalos. A ele deu resposta o glorioso filho de Licaon: Enéas, segura tu as rédeas e conduz os teus cavalos. Puxarão melhor o carro recurvo com o condutor habitual. Se der o acaso de termos de fugir do filho de Tideu, que eles não se descontrolem espantados, recusando-se a levar-nos para longe da guerra, por sentirem falta da tua voz. Pelo que contra nós se lançaria o magnânimo filho de Tideu e nos mataria, levando-nos depois os cavalos de casco não fendido. Se tu próprio a conduzir o teu carro e os teus cavalos, e eu responderei à investida dele com a lança pontiaguda. E assim dizendo, subiram para o carro adornado e contra o Tidida conduziram com afinco os carros velozes. Viu-os Estênelo, glorioso filho de Capaneu, e logo disse ao Tidida palavras aladas: Tidida Diomedes, que encantas o meu coração, vejo 2 homens possantes avançando para te combater, ambos bem dotados de força desmesurada. Um deles é bom arqueiro, Pândaro, que declara além do mais ser filho de Licaon. O outro é Enéas, que do irrepreensível Anquises declara ser filho, ele que tem como mãe a deusa Afrodite. Cedamos, pois, montados no carro, e não te lances através da linha de frente, para que não percas a vida amada. Fitando-o com o sobrolho arregalado, respondeu o forte Diomedes: não me falhes em medrosas retiradas, pois não me convencerás. Não faz parte da minha natureza combater escondido, nem rebaixar-me perante os outros. A minha vontade é firme. Recuso-me a montar no carro, é da maneira que estou que irei ao encontro deles. Palas Atena não me deixa tremer. Quanto a eles, não os levarão os cavalos velozes de junto de nós. A eles os 2, mesmo que um deles consiga fugir.
E outra coisa te direi, e tu guarda no teu coração. Se Atena, a deusa dos muitos conselhos, me conceder a glória de matar aos dois, tu deverás aguentar aqui os cavalos velozes, atando as rédeas ao rebordo do carro, e lança-te em seguida aos cavalos de Enéas e conduz as monçatarias de junto dos troianos para os aqueus de belas Quinéimedes. Pois eles são da raça que atroz Deus Zeus, que vê ao longe, como recompensa pelo filho, Ganímedes, porquanto eles os melhores de todos os cavalos debaixo da aurora e do sol. Dessa raça furtou descendência Anquises, senhor dos homens, deixando cobrir suas éguas sem que Laomedonte se apercebesse. Dessas éguas nasceram-lhe no palácio 6 poldros. Ficou ele com 4 para criar nas manjedoras, mas ofereceu 2 a Enéas, congeminador de debandadas. Se apanhássemos esses cavalos, ficaríamos com fama excelente. Eram essas as palavras que diziam um ao outro, e depressa se aproximaram dos outros 2 que conduziam os cavalos velozes. O primeiro a falar foi o filho glorioso de Licaon, filho do altivo Tideu, de coração possante e fogoso. Na verdade, não te subjugou a minha célere flecha, seta amarga, mas agora tentarei atingir-te com a lança se eu conseguir. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra, acertando no escudo do Tidida, e através do escudo penetrou a bronze ponta, atingindo o colete. Por cima dele gritou bem alto o glorioso filho de Licaon: foste atingido no baixo ventre, pelo que não julgo que muito tempo aguentarás, e assim me deste a glória. Sem receio lhe deu resposta o possante Diâmedes: atiraste ao lado, não acertaste, porém não penso que vós 2 desistireis, até que um ou outro tombando farte de sangue o deus Ares, guerreiro do escudo de cabedal. Assim falando, atirou a lança e Atena guiou até o nariz, entre os olhos de Pândaro, penetrou através dos alvos dentes. O bronze retinente cortou a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por debaixo, pela base do queixo. Tombou do carro e ressoaram por cima deles as armas, reluzentes e faiscantes. Desviaram-se para o lado os cavalos velozes, e foi aí que o deixaram a força e a vida. Porém Enéas saltou para o chão segurando o escudo e a lança comprida, receoso de que os aqueus arrastassem o cadáver. Pôs-se de plantão por cima de Pândaro como um leão confiante na sua força, segurando à frente o escudo e a lança, pronto a matar quem tentasse pegar o cadáver. Emitiu um grito medonho, mas o Tidida com a mão pegou numa rocha, coisa tremenda, que nem 2 homens levantariam dos mortais de hoje. Sem dificuldade a levantou, só, e com ela atingiu Enéas na anca, no local onde a coxa se junta à anca, osso em que os homens chamam a taça. E estilhaçou a taça, dilacerando também ambos os tendões. A rocha lacerante rasgou-lhe a carne. O herói caiu de joelhos e com a mão possante se recostou contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. E agora teria perecido Enéas, soberano dos homens, se Arguta não tivesse apercebido a filha de Zeus, Afrodite, sua mãe, que o concebeu para Anquises quando ele tratava do gado. Em torno do filho amado lançou ela os alvos braços, estendendo à frente uma prega de sua veste resplandecente como barreira contra os projéteis. Não fosse algum dos dânaos de rápidos poldros a arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Levou ela então o filho amado para longe da guerra, mas o filho de Capaneu não olvidou as recomendações que lhe fizera Diomedes, excelente em auxílio.
Manteve os próprios cavalos de casco não fendido longe da refrega, ateando as rédeas ao rebordo do carro, lançou-se em direção aos cavalos de belas crinas de Enéas, para os levar dentre os troianos para os aqueus de belas quinêmides. Deu-os ao querido companheiro Deípilo, que entre todos da sua idade ele mais estimava pela consonância de espírito. Incumbiu a eles levá-los até as côncavas naus. O herói montou então no seu carro, pegou as rédeas resplandecentes e depressa conduziu os cavalos de fortes cascos em demanda do Tidida. Mas ele perseguia a deusa Cripes com o bronze afiado, sabendo que ela era uma deusa débil e não uma das deusas que se impõem no meio das guerras dos homens. Não era Atena, nem Ênio, saqueadora de cidades, mas quando chegou ao pé dela, após tê-la perseguido por entre a multidão, foi então que o filho do magnânimo Tideu lhe feriu a superfície da mão delicada com o bronze afiado, e de imediato a lança lacerou a carne através da veste ambrosial, que as próprias graças lhe tinham tecido. Na parte do pulso, acima da palma da mão, jorrou o sangue mortal da deusa. O icor que tem seu fluxo nos deuses bem-aventurados é que eles não comem pão nem bebem o vinho frisante, e por isso são exsangües e têm nomes de mortais. A deusa gritou alto e deixou cair o filho, mas tomou-o nos seus braços Febo-Apolo e envolveu-o numa nuvem escura. Não fosse algum dos dânaos de rápidos poldros arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Mas gritando alto, lhe disse Diomedes, excelente em auxílio: afasta-te, ó filha de Zeus, da guerra e da refrega. Não te basta iludires as mulheres na sua debilidade, mas se pretendes entrar na guerra, penso que a guerra te fará estremecer, só de ouvires falar dela de longe. Assim falou e ela partiu, desesperada em grande aflição. Foi Íris de pés como o vento que a levou da liça, acabrunhada de dores até a linda pele escurecia. Em seguida, à esquerda da batalha, encontrou sentado Ares furioso. A lança reclinava contra uma nuvem. Ali estavam seus cavalos velozes. Caindo de joelhos, logo implorou Afrodite ao querido irmão que lhe emprestasse os cavalos com adereço de ouro. Querido irmão, acode-me e dá-me teus cavalos, para que eu possa chegar ao Olimpo, onde fica a sede dos imortais. Estou muito aflita por causa da ferida infligida por um homem mortal, o Tidida, que nesse momento até contra Zeus pai combateria. Assim falou e Ares deu-lhe os cavalos com adereços de ouro. Ela subiu para o carro desesperada no seu coração. E para junto dela subiu Íris, que com as mãos pegou nas rédeas. Com o chicote incitou os cavalos, que não se recusaram a correr, e depressa chegaram à sede dos deuses, o escampar do Olimpo, onde os cavalos refreou a rápida Íris de pés como o vento, soltando-os do carro à sua frente tirou o pasto ambrosial. Mas a divina Afrodite lançou-se sobre os joelhos de Dione, sua mãe, e ela por seu lado abraçou a filha, e acariciando-a com a mão chamou-lhe pelo nome. Querida filha, quem dentre os deuses celestial te tratou tão depravadamente, como se andasses às claras a praticar o mal? A ela deu resposta Afrodite, deusa dos sorrisos. Feriu-me o filho de Tideu, o altivo Diomedes, porque eu afastava da guerra o meu filho amado, Enéas, que me é de longe o mais caro de todos. Pois não é entre os troianos e aqueus o combate tremendo, mas já os dânaos combatem contra os deuses imortais. Então lhe deu resposta Dione, divina entre as deusas. Aguenta, querida filha, e refreia-te apesar do que sofres. Muitos de nós que no Olimpo temos nossa morada já sofremos as mãos dos homens, porque queremos dar tristes dores uns aos outros. Sofreu Ares quando Oto e o possante Efialtes, filho de Aloeu, o prenderam com fortes correntes. 13 meses ficou ele preso num jarro de bronze.
Então teria aparecido Áries, que da guerra não se sacia, se a madrasta deles, a lindíssima Eribeia, não tivesse avisado Hermes. Foi ele que às escondidas tirou Áries, já desesperados, pois as correntes esmagavam. Também sofreu Hera, quando o possante filho de Anfitrião a atingiu no seio direito com uma flecha de farpa tripla. Tomou-a nessa altura uma dor impossível de acalmar. Além deste, sofreu uma seta veloz o monstruoso Hades, quando o mesmo homem, filho de Zeus, detentor da égide, o atingiu em Pilos no meio dos mortos, entregando-o à dor. Hades dirigiu-se ao palácio de Zeus, no alto do Olimpo, sofrendo no coração trespassado de dores. É que a seta entrara-lhe no ombro enorme e atormentava-se-lhe o espírito. Aplicou-lhe Peon fármacos anuladores do sofrimento e curou-o. Na verdade, não tinha têmpera de nenhum homem mortal. Homem duro, urdidor de torpezas, incapaz de avaliar os torpes altos, visto que com suas setas fez sofrer os deuses que o Olimpo detém. Mas contra ti o incitou Atena, a deusa dos olhos esverdeados. Insensato, pois em seu espírito não sabe o filho de Tideu, que não dura muito tempo. Quem contra os deuses combate, nem os filhos pequenos se sentarão tagarelando ao seu colo quando ele regressar da terra e da tremenda refrega. Por isso que o Tidida, agora muitíssimo possante, se acautele. Não vá lutar contra ele alguém mais forte que tu. Para que a Galeia, filha sensata de Adrasto, não acorde ao sono toda a casa com os seus lamentos, chorando pelo marido legítimo, o melhor dos aqueus. Ela é a esposa robusta de Diomedes, domador de cavalos. Assim falou e com ambas as mãos limpou o icor do braço. O braço melhorou e as dores profundas acalmaram, mas ao olharem para ela, tentaram Atena e Hera provocar Zeus Crônida com palavras mordazes. Quem tomou primeiro a palavra foi Atena de olhos esverdeados. Zeus, pai, encolerizar-te-ás em relação àquilo que eu disser? Na verdade, Cipres tem estado a incentivar uma das mulheres aqueias a seguir aos troianos, a quem ela tanto estima, e ao acariciar uma dessas aqueias de belos vestidos, na dourada pregadeira arranhou Afrodite a sua mão delicada. Assim falou, sorriu o pai dos homens e dos deuses, chamando a dourada Afrodite, assim lhe disse: a ti, querida, não são-te dados os esforços guerreiros. Ocupa-te antes com os esforços do desejo no casamento. A que essas coisas digam respeito ao célere Áries e a Atena. Enquanto desse modo diziam essas coisas entre si, contra Enéas investiu Diomedes, excelente em auxílio, embora soubesse que ele estava nos braços de Apolo. Mas nem perante o grande Deus sentia reverência, sempre desejoso de matar Enéas para o despir das belas armas. 3 vezes se lançou com vontade de o matar, e 3 vezes o repeliu Apolo com o escudo reluzente. Mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, com um grito terrível lhe falou Apolo, que age de longe: pensa, ó Tidida, e cede. Não queiras pensar coisas iguais às que pensam os deuses, pois não é a mesma raça dos deuses imortais e a dos homens que caminham sobre a terra. Assim falou, e o Tidida afastou-se um pouco para trás, para evitar a cólera de Apolo, que acerta ao longe. E para longe da refrega foi Enéas levado por Apolo, para a sacra Pérgamo, onde lhe fora construído o templo. Foi aí que Leto e Artemis, a guerreira, o curaram e glorificaram no grande santuário. Porém, Apolo do arco de prata formou um fantasma igual ao próprio Enéas, e armado do mesmo modo. Em redor dos fantasmas, os troianos e divinos aqueus golpearam as fivelas de cabedal em torno do peito, uns dos outros, e os escudos redondos e os couros franjados. Então Áries, furioso, dirigiu a palavra a Febo Apolo.
Ares, Ares, flagelo dos mortais, sanguinário, derrubador de muralhas. Entrando tu próprio na refrega, não quererá de lá tirar esse homem, o Tidida, que nesse momento até contra Zeus pai combateria. Cipres feriu ele primeiro, de perto no pulso do braço, e depois lançou-se contra mim mesmo igual a um deus. Assim falando, sentou-se na maior elevação de Pérgamo, ao passo que Ares, maligno, entrou pelas fileiras dos troianos. Semelhante ao célere Acamante, condutor dos Trácios, e aos filhos de Príamo, criados por Deus, assim clamou: ó filhos de Príamo, rei criado por Deus, até quando permitiríeis que a Orte seja chacinada pelos aqueus, quando estiverem combatendo junto aos portões bem construídos? Já faz um homem que honrávamos como Heitor divino, Enéas, filho do magnânimo Anquises, salvemos do estrúpido valente companheiro. Foi assim dizendo, incitou a força e a coragem a cada um. Foi então que Sarpedon repreendeu Heitor divino. Heitor, onde está a força que tinhas antigamente? Afirmavas que sem hostes nem aliados defenderia sozinho a cidade, com teus irmãos e cunhados. Pois agora nenhum desses consigo ver nem descortinar, mas amedrontam-se como cães receosos de um leão. Nós é que estamos lutando, nós é que somos os aliados. Na verdade, embora aliado, pra cá vim de muito longe, pois longe é Alícia, junto dos torvelinhos do chanto, onde deixei a esposa amada e o meu filho ainda pequeno, e muito haveres, os quais cobiça, quem deles está privado. Todavia, incito os lícios e pela minha parte estou desejoso de lutar contra o homem, embora aqui não possuam nada que os aqueus pudessem carregar ou levar para longe. Mas tu estás aí parado, nem ordenas as outras hostes que se detenham para proteger as suas mulheres, como que tomados pela trama de um fio inexlutável. Oxalá não vos tornei espólio e presa de homens inimigos, esses que depressa destruíram iriam vossa cidade bem habitada. É a ti que cabe velar por tudo isso de dia e de noite, suplicando aos comandantes dos famigerados aliados que jamais arredem pé para evitares uma forte censura. Assim falou Sarpedon, e as palavras morderam o espírito de Heitor, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Brandindo duas lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus, mas os argivos cerrados não desarmaram e nem se acovardaram. Tal como o vento dispersa o joio nas eras sagradas de homens peneireiros, na altura em que a loira Deméter separa o trigo do joio entre rajadas de vento, e os montes de joio se embranquecem, assim os aqueus se embranqueciam por causa da nuvem de pó, que no seu meio o percutir das patas dos cavalos fazia subir até o céu de bronze. Ao juntarem-se de novo na contenda, os aurigas viravam os cavalos, levaram em frente a força das mãos. Porém, com a noite, escondeu Ares furioso o combate para favorecer os troianos, lançando-se por toda parte, e assim obedeceu aos comandos de Febo Apolo, deus da espada de ouro, que o incumbira de acordar o espírito dos troianos, quando observou Palas Atenas, retirando-se, pois era ela que prestava auxílio aos dânaos. E o próprio Apolo levou Enéas para fora do seu rico santuário e lançou força no coração do pastor do povo. Postou-se então Enéas no meio dos companheiros, que se alegraram ao verem-no vivo, incólume e detentor de força valente. Mas sobre nada o interrogaram, não permitia outro esforço, que o deus do arco de prata levantava com Ares, flagelo dos mortais, e a discórdia sempre furibunda.
Por seu lado, os dois ajantes de Ulisses e Diomedes incitavam os dânaos a combater, e eles próprios não se amedrontavam com a violência e as investidas dos troianos, mas permaneceram como nevoeiro que o Crônida, quando não há vento, faz estacar nos píncaros das montanhas, imóvel, quando dorme a força dos Bóreas e dos outros. Ventos furiosos que das nuvens sombrias dispersam por todo lado com rajadas estridentes. Assim estacaram os dânaos sem medos dos troianos, e o Átrida percorreu a hoste dando muitas ordens. Amigos, sede homens, e é senhora erei-vos de vosso coração aguerrido. Tende vergonha uns dos outros nos potentes combates. A maior parte dos homens com vergonha não morre, mas salva-se. Porém, dos que fogem não vem o renome nem vantagem. Falou e depressa arremessou a lança, atingiu um varão dianteiro, companheiro do magnânimo Enéas, Deicoonte, filho de Pérgaso, a quem os troianos honravam como aos filhos de Príamo, porque se prestava rápido ao combate entre dianteiros. Foi ele que o poderoso Agamenon atingiu no escudo com a sua lança. Mas o escudo não deteve a lança, que atravessou o bronze, penetrando através do cinturão no baixo ventre. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Então Enéas abateu 2 campeadores excelentes dos dânaos, os filhos de Diocles, Creton e Orcíloco, cujo pai vivia nas bem fundadas feras, homem rico em sustento da raça do rio Alfeu, que flui na sua amplidão através das terras dos Plílios, e que gerou Orcíloco para ser soberano de muitos homens. Orcíloco gerou o magnânimo Diocles, e Diocles nasceram os filhos gêmeos, Creton e Orcíloco, bons conhecedores de toda espécie de combate. Quando ambos chegaram à idade viril, seguiram com os árgivos nas escuras naus para Ílion de belos cavalos, no intuito de conseguirem honra para os Átridas, Agamenon e Menelau. Mas a ambos naquela terra cobriu o termo da morte, tal como 2 leões nos píncaros das montanhas são alimentados pelas mães nas brenhas da funda floresta, e ambos arrebatam vacas e robustas ovelhas, dando cabo ao cercado dos homens, até que eles próprios são abatidos nas mãos dos homens com o bronze afiado. Assim foram esses 2 subjugados pelas mãos de Enéas, e tombaram como se fossem altos pinheiros. Mas ao tombarem, dele se compadeceu Menelau, dileto de Ares. Atravessou as filas dianteiras, armado de bronze cintilante, brandindo a lança, e Ares incitou-lhe a força com essa intenção, para que fosse subjugado pelas mãos de Enéas. Viu o Antíloco, filho do magnânimo Nestor, e atravessou as filas dianteiras, pois receava pelo pastor do povo não fosse sofrer algo, anulando-lhes o seu esforço totalmente. Ambos tinham os braços e as lanças pontiagudas estendidos um contra o outro, desejosos de combater, mas muito perto se postou o Antíloco do pastor do povo. Enéas não permaneceu, rápido guerreiro embora fosse, quando viu os 2 homens juntos um do outro. Porém eles, tendo arrastado os mortos para a hoste dos aqueus, atiraram os desgraçados para os braços dos companheiros, voltando eles próprios a pelejar entre os dianteiros. Foi então que ambos abateram Pilêmenes, igual de Ares, comandante dos magnânimos escudeiros paflagônicos. Feriu em riste o Átrida, famoso lanceiro Menelau, com a lança acertando-lhe na clavícula, e Antíloco atirou contra Midon, seu escudeiro, e Auriga, valente de Etímino, que revirava os cavalos de casco não fendido, acertando-lhe no cotovelo com uma pedra. Das mãos lhe caíram na poeira as rédeas brancas como marfim. Lançou-se então Antíloco e enterrou-lhe a espada na fronte.
Do carro bem construído caiu de cabeça arfante na poeira em cima da testa e dos ombros. Muito tempo ele ficou, pois calhara cair em areia funda. Até que com seus coices os cavalos o derrubaram. Chicoteou os antíloco e conduziu-os para a hoste dos aqueus. Viu-os Heitor por entre as fileiras e investiu contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos, vigorosas. Conduziu os ares a soberana Ênio. Ela que traz tumulto ignominioso da chacina. E Ares segurava nas mãos uma lança monstruosa, deslocando-se ora à frente, ora atrás de Heitor. Ao vê-lo, estremeceu Diomedes, excelente em auxílio, tal como o homem que atravessa uma grande planície. Estaca desamparado ante o curso impetuoso do rio a fluir para o mar, e recusa ao ver o rio fervilhando de espuma. Assim, naquele momento, recuou o Tidida, falando à hoste. Amigos, como admirávamos o divino Heitor por ser lanceiro, guerreiro corajoso. Está sempre a seu lado um Deus que afasta a desgraça, mas agora Ares, semelhante a um homem mortal. Mas cedeis sempre de rosto voltado para os troianos. Contra os deuses não querais combater pela força. Assim falou, e dele se aproximaram de perto os troianos. Foi então que Heitor matou 2 homens conhecedores da peleja, ambos montados num só carro, Menestes e Anquilo. Deles, ao tombarem, se compadeceu Ajax, filho de Telamon. Aproximou-se em grande medida e arremessou a lança brilhante. Atingiu Ânfio, filho de Célago, que vivia em Peso, homem de grande fortuna e propriedades, mas o destino levou-o para prestar auxílio a Príamo e a seus filhos, e a ele atingiu Ajax, filho de Telamon, no cinturão. No baixo ventre se fixou a lança de longa sombra, e tombou com um estrondo. Precipitou-se Ajax glorioso para o despir das armas, mas os troianos sobre ele vazaram lanças pontiagudas e reluzentes. Muitas delas recebeu seu escudo. Apoiando o calcanhar no cadáver dele, retirou a lança de bronze, mas não conseguiu despir-lhe dos ombros as belas armas. Oprimido como estava por causa dos dardos, receava a possante defesa dos ativos troianos, pois muitos e valentes o atacavam com as suas lanças. E, embora ele fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no e ele teve de ceder e recuar. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Porém, Tlepolemo, filho de Heracles, alto e viril, impeliu contra Sarpedon, divino, o destino inelutável. E quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o filho e o neto de Zeus, que comanda as nuvens, foi Tlepolemo primeiro a falar, assim dizendo: Sarpedon, conselheiro dos lícios, por que te vês obrigado a andar encolhido, homem inexperiente do combate? Mentem os que te proclamam filho de Zeus, detentor da égide, visto que és muito inferior àqueles varãos que dentre os homens antigos foram gerados por Zeus. De outra têmpera, dizem ter sido a força de Heracles, meu pai, ousado e guerreiro, de coração de leão, que outrora que veio pelos cavalos de Laomedonte. Só com 6 naus e menor número de homens saqueou a cidade de Ílion e causou desolação nas suas ruas. Mas o teu coração é de covarde e o teu povo sucumbirá. Não penso que para os troianos tu serás um baluarte, por teres vindo da Lícia, mesmo que fosses mais forte, mas por mim, subjugado, passarás os portões do Hades. A ele deu resposta Sarpedon, comandante dos lícios. Tlepolemo, na verdade teu pai arrasou a sacra Ílion, devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte, que repreendeu com palavras ásperas a quem bem o servira, e não lhe deu as éguas pelas quais ele de longe aqui viera.
A ti declaro eu que a morte e o escuro destino te chegarão por meu lavor, pela minha lança subjulgado, trarás a minha glória. Ao Hades de nobres poldros a tua alma. Assim falou Sarpedon, por sua vez a lança de Freixo elevou Tlepólemo. E das mãos de ambos ao mesmo tempo voaram as lanças compridas, no meio do pescoço lhe acertou Sarpedon, e a ponta dolorosa atravessou-o por inteiro. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos, mas com sua lança comprida acertara Tlepólemo na coxa esquerda de Sarpedon. Furiosa penetrou a ponta, ferindo o osso, mas ainda o pai afastou dele a desgraça. Os divinos companheiros de Sarpedon, igual dos deuses, levantaram-no da batalha. Pesava-lhe ao arrastar-se a lança comprida, pois a ninguém ocorrera o pensamento de arrancar da coxa a lança de Freixo para que andasse. Estavam apressados, de tal modo se esforçavam para lhe acudir. Do outro lado levaram Tlepólemo aos aqueus de belas Quinêmides, para longe da batalha. Apercebeu-se o divino Ulisses, de ânimo paciente, e enfureceu-se em seu querido coração. Em seguida, refletiu no espírito e no coração se haveria primeiro de perseguir o filho de Zeus que troveja nas alturas, ou se deveria antes tirar a vida muitos dentre os lícios. Mas ao magnânimo Ulisses não estava destinado que fosse ele a matar o possante filho de Zeus com o bronze afiado. Por isso, para a multidão dos lícios lhe desviou a mente Atena. Então matou Cérano e Alastor e Crômio, e Alcândrio e Álio e Noemon e Pritânis, e mais lícios teria abatido o divino Ulisses, se rápido não tivesse se apercebido Heitor do elmo faiscante. Atravessou as filas dianteiras, armado de bronze cintilante, levando terror aos Dânaos. Alegrou-se com sua vinda Sarpedon, filho de Zeus, e dirigiu-lhe uma palavra comovente. Filho de Príamo, não me deixes aqui jazente como presa para os Dânaos, mas acode-me, que depois me abandone a vida na vossa cidade, visto que já não deverei regressar para casa e a minha querida pátria, para alegrar minha esposa amada e meu filho pequeno. Assim falou, nada respondeu Heitor do elmo faiscante, mas apressou-se desejoso de mais rapidamente possível repelir os árgivos e a muitos deles tirar a vida. Seus divinos companheiros sentaram Sarpedon, o igual dos deuses, debaixo de um lindíssimo carvalho de Zeus, detentor da égide, e de sua coxa extraiu a lança de Freixo, o possante Pelagon, que era seu querido companheiro. Perdeu os sentidos e uma névoa se derramou sobre seus olhos, mas depois voltou a si e o sopro de Bóreas o reanimou, ele que deploravelmente expirara a vida. Porém, sob o ímpeto de Ares e de Heitor, equipado de bronze, os argivos nem volviam em direção às escuras naus. Nem mantinham a posição no combate, mas iam recuando cada vez mais, assim que ouviram Ares entre os troianos. A quem mataram então primeiro e a quem em último lugar, Heitor, filho de Príamo, e o bronzeo Ares. Teutrante igual aos deuses, e o hípico e estribeiro Orestes, e Treco, lanceiro de Etólia, e Enômao, e Heleno, filho de Enopes, e Orsébio da borla luzente, que vivia em Ile, muito atento à sua fortuna, junto do lago Cefísio. E perto deles outros beócios habitavam, detentores de terra muito fértil. Dele se apercebeu então a deusa Hera de alvos braços, dos argivos a morrer em potente combate, e logo disse a Atenas palavras aladas. Ah, Atriona, filha de Zeus detentor da égide, na verdade será vã a palavra que prometemos a Menelau,
que regressaria para casa tendo saqueado Ilion de belas muralhas. Se permitimos que nesse tresvario campeie Ares maligno, mas pensemos também nós na bravura animosa. Assim falou e não lhe desobedeceu a Deus Atenas de olhos esverdeados. Afatigou-se ao equipar os cavalos arriados de ouro. Era a deusa soberana, filha do grande Crono. Depressa equipou Hebe o carro com rodas recurvas, bronzes e de 8 raios, em volta do eixo de ferro. A camba é de ouro imperecível e os aros por cima são adornados de bronze. Maravilha de se ver. Os cubos da roda são de prata e revolvem de ambos os lados. O carro está trabalhado com ouro e prata entretecidos, e são duplos os rebordos que o recobrem. Do carro se espetava a vara de prata e na extremidade atrelou ela o belo jugo dourado, lançado por cima as fivelas de couro. E Hera conduziu até o jugo os corcéis de patas velozes, sedentas da discórdia e do grito de guerra. Porém Atena, filha de Zeus, detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai. Veste bordada que ela própria fizera com as mãos. Vestiu a túnica de Zeus que comanda as nuvens e envergou as armas para a guerra lacrimosa. Em torno dos ombros atirou a égide borlada, terrível, toda ela engalanada de pânico. Nela está a discórdia, está a sanha, está o gélido assalto. Está a cabeça monstruosa da górgona terrível e medonha, portento de Zeus, detentor da égide. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas dourado, equipado com os peões de 100 cidades. Pisou com os pés e o carro flamejante pegou na borda lança de bronze à ponta, pesada, imponente e enorme. Com ela fileiras de heróis subjuga, contra quem se enfurece de tão poderoso pai nascida. Depressa com o chicote incitou Hera os cavalos e de sua própria iniciativa rangeram as portas do céu, que as horas detém, guardiãs do vasto céu do Olimpo, desencerando ou cerrando a nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguiolhados e encontraram o Crônida sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Então refreou os cavalos a deusa Hera de alvos braços e interrogou o excelso Zeus Crônida assim dizendo: Zeus pai, não te enfureces contra Ares por essas façanhas. Ele que assim de balde a hoste dos aqueus desbaratou, sem decoro para minha dor, enquanto a sua vontade se deleitam Cipres e Apolo do arco de prata, tendo incitado esse desvairado que da justiça nada sabe. Zeus pai, será que contra mim te encolerizarás, se ferindo Ares penosamente eu o expulsar do combate? A ele deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Contra ele incita Atena, arrebatadora de despojos, ela que sempre quis atingi-lo com dores cruéis. Assim falou e não lhe desobedeceu a deusa Hera de alvos braços, mas chicoteou os cavalos que voaram sem constrangimento entre a terra e o céu cheio de astros. Tão longe quanto na vaga névoa da distância, vê com seus olhos o homem sentado na atalaia, observando o mar cor de vinho. Tão longe assim saltavam na distância cavalos relinchantes. Mas quando chegaram a Troia e aos 2 rios que lá fluem, lá onde Simoente e Escamandro juntam o seu curso, aí parou os cavalos a deusa Hera de alvos braços. Desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. E para eles o Simoente fez nascer ambrosia para pastarem. Caminharam então com passos de pávidas pombas, desejosas de levar auxílio aos homens árgivos. Mas quando chegaram ao local de onde se juntava o maior número de valentes, em torno da força de Diomedes, domador de cavalo,
semelhantes a leões de cruenta voracidade, ou a selvagens javalis, cuja força não é pouca. Foi então que gritou a deusa Hera de alvos braços, assemelhando-se ao magnífico estentor de bronze a voz, cuja voz equivalia de outros 50 homens. Vergonha, Argivos, reles vilezas, belos só de aspecto. Enquanto nessa guerra participava o divino Aquiles, nunca os troianos saíam para lá das portas Dardânias, pois receavam a sua lança potente. Agora, longe da cidade, pelejam junto às côncavas naus. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Para junto do Tidida saltou a deusa, Atenas de olhos esverdeados. Encontrou o soberano perto de seus cavalos e de seu carro, refrescando a ferida que com a flecha Pândaro lhe infligira. O suor afligia-o debaixo do largo cinturão de escudo redondo. Por isso se afligia e se afadigava o braço, levantando o cinturão para limpar o negro sangue. Mas a deusa agarrou o jugo dos cavalos e disse: pouco parecido contigo foi o filho que gerou Tideu. Tideu não era de pequena estatura, mas um guerreiro. Pois mesmo quando eu o proibia de combater e exibir sua potência, quando privado de aqueus, foi a Tebas para o meio de Cádmos como mensageiro. Ordenara-lhe que eu jantasse tranquilo no palácio, mas ele, com seu ânimo valente, como sempre fora, desafiou os mancebos Cádmos e facilmente venceu a todos. Tão próximo estava eu de sua pessoa. Quanto a ti, estou ao teu lado e protejo-te, com afinco te ordeno a combater os troianos. Mas ou a fadiga de muitas lutas te entrou no corpo, ou então te domina o desânimo temeroso pelo que te deu não és filho, do fogoso filho de Eneu. Respondendo-lhe assim, falou o possante Diomedes: reconheço-te, ó deusa, filha de Zeus, detentor da égide. Por isso, de bom grado te falarei sem nada esconder. Não é o desânimo temeroso que me domina, nem outro receio. Mas ainda estou lembrado das ordens por ti imposta. Não me permitiste combater frente a frente contra os outros deuses imortais. Mas se a filha de Zeus, Afrodite, entrasse na liça, a ela eu deveria ferir com o bronze afiado. Foi por isso que agora cedi eu próprio e aos demais argivos ordenei que todos aqui se congregassem, pois reconheço que está Ares a dominar a batalha. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados: Tidida Diomedes, que encantas o meu coração, não receie tu Ares por esse motivo, nem outro dos imortais, a tal ponto sou eu tua auxiliadora. Mas contra Ares conduz primeiros cavalos de casco não fendido. Fere-o de perto e não receies Ares furioso que aqui desvaira. Esse forjado flagelo e todas as coisas para todos os homens. Ele que antes falou comigo e com Hera, como se fosse combater contra os troianos e ajudar os árgivos, mas agora está no meio dos troianos, esquecido de tudo isso. Assim falando, a deusa tirou do carro Estênelo ao chão. Puxando para trás com a mão, ele saltou álacre. Então subiu ela para o carro, para junto do divino Diomedes. Uma deusa ávida de combater, rangeu alto o carvalhoso eixo das rodas, pois o carro levava uma deusa e um nobre guerreiro. Agarrou o chicote às rédeas, Palas Atena, e de imediato conduziu contra Ares os cavalos de casco não fendido. Ora Ares estava a despir das suas armas o musculoso Perifante, de longe o melhor dos etólios, glorioso filho de Oquésio. Era ele que despia Ares, coberto de sangue, mas Atenas pôs na cabeça o gorro de Hades para que Ares poderoso não a visse. E quando Ares, flagelo dos mortais, viu o divino Diomedes, deixou jazente onde estava o musculoso Perifante.
no mesmo local onde o abatera e lhe tirara a vida, e foi direto contra Diomedes, domador de cavalos. Quando estavam já perto, avançando um contra o outro, Áries arremeteu por cima do jugo e das rédeas dos cavalos. Com a lança de bronze, desejoso de privar da vida, com sua mão segurou a lança Atena, de olhos esverdeados, e atirou-a por cima do carro para seguir seu vão caminho. Em seguida arremeteu Diomedes, excelente em auxílio, com a lança de bronze e apressou a Palas Atena até ao baixo ventre, onde o cingia uma cinta protetora. Foi aí que o atingiu e feriu, rasgando a linda pele. De novo retirou a lança, urrou então o bronze Áries, como urram 9.000 ou 10.000 homens, na guerra que se juntam no conflito de Áries. E um tremor dominou os aqueus e os troianos aterrados, de tal forma urrou Áries, que da guerra não se sacia. Tal como das nuvens surge a densa escuridão, quando o bafo canicular de um vento agreste se levanta. Altidida Diomedes, assim surgiu o bronze Áries, lançando-se por meio das nuvens na celestial vastidão. Depressa chegou à sede dos deuses, ao escarpado Olimpo, e ao lado de Zeus Crônida se sentou desalentado. Indicou o sangue mortal que fluía da ferida e, lamentando-se, proferiu palavras aladas. Zeus Pai, não te enfureces ao veres tais façanhas? Bem frigidamente nós os deuses sempre sofremos por vontade uns dos outros, por darmos os homens favores. Contigo estamos todos em conflito, pois gerastes a virgem desvairada e funesta que atos injustos sempre intenta. É que todos os outros que são deuses do Olimpo te obedecem e a ti estamos, cada um de nós sujeitos. Porém a ela não queres ligar nem por palavras nem atos, mas dás-lhe incentivo porque tu próprio geraste tal filha maligna. Agora o filho de Tideu, ao arrogante Diomedes, ela deu incentivo para que lutasse contra os deuses imortais. Foi Cipres que ele feriu primeiro, no pulso da mão, e depois contra mim arremeteu como se fosse um deus. Mas levaram-me para longe meus céleres pés, senão teria ali padecido sofrimentos no meio dos cadáveres repulsivos, ou então teria de viver privado de força, golpeado pelo bronze. Fitando-o de sobrolho carregado, disse Zeus que comanda as nuvens: Tu que és todas as coisas para todos os homens, não te lamentes aqui sentado. Dos deuses do Olimpo és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Tens o feitio insuportável e inflexível da tua mãe, de Hera, a ela quem mal consigo subjugar pelas palavras. Penso que é por causa dela que agora sofres essas coisas, mas não permitirei mais que estejas com dores, pois és meu filho e foi para mim que a tua mãe te deu à luz. Se tivesses nascido de outro Deus, com teu feitio pernicioso, estarias a muito mais rebaixado que os filhos do firmamento. Assim falou e deu ordem a Peeon para que o curasse. Aplicou-lhe Peeon fármacos anuladores do sofrimento e curou-o. Na verdade, não tinha têmpera de homem mortal. Tal como o suco de um figo torna espesso o alvo leite, antes líquido, que coalha rapidamente ao ser mexido, assim depressa ele curou Áries furioso. Hebe deu-lhe banho e vestiu-o com vestes graciosas. Sentou-se ele ao lado de Zeus Crônida, exultante na sua glória. De volta para o palácio do grande Zeus regressaram Hera, a Árgiva, e Atena, a Laucomeneia, elas que de Áries, flagelo dos mortais, pararam a matança.